Queridos, continuando a mensagem de hoje, de Romanos capítulo 8, eu tive que gravar um segundo vídeo para emendar com o primeiro, porque o meu celular deu problema. Então, estou continuando hoje a gravar com vocês. Nós vamos agora para a segunda sessão do capítulo 8 de Romanos, que pega os versículos 18 a 30. Como eu falei para vocês, nessa segunda sessão, uma palavra-chave para a gente entender, uma palavra que destaca, é a palavra propósito. Ok? Nesse trecho dos versículos 18 a 30, como eu falei, aquela ilustração, nós estamos agora nesse veículo cheio de dispositivos e na condução do Espírito Santo nós vamos trafegar no caminho da salvação, caminho diário dos desafios que nós enfrentamos, das lutas, das tribulações, de tudo aquilo de bom, de ruim que acontece na nossa vida. E nós vamos ver que durante essa caminhada, o propósito de Deus vai se realizando em nossa vida, se nós vivemos sob o governo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo já nos adotou como filho, já nos enche, nos governa e nos capacita a viver uma vida de santidade. E agora, durante o caminho, nós somos aperfeiçoados e o propósito eterno de Deus se realiza em nossa vida. E aqui nesses versículos nós vamos entender algumas coisas. Duas perguntas chaves para entender esse trecho. O primeiro, qual é o propósito? Qual é o propósito? Né, que é revelado aqui para a vida do apóstolo Paulo. E a segunda pergunta, o que o Espírito Santo realiza em nós para o cumprimento desse propósito? Então essas duas perguntas vão nortear a nossa reflexão aqui. Primeiro, qual é o propósito? À luz desse texto, e pegando já o finalzinho dele, os versículos 28 a 30, a gente vê que o propósito do Senhor conosco é nos transformar conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, o propósito do Senhor é nos transformar à semelhança de Jesus Cristo, a fim de que Jesus Cristo não seja apenas o unigênito, mas ele se torne o primogênito, o primeiro de muitos irmãos com a sua imagem, com a sua semelhança. Então, o propósito do Senhor com cada uma das nossas vidas é nos transformar num reflexo de Jesus, numa imagem de Jesus aqui na Terra. E ele vai usar cada circunstância que acontece na nossa vida em direção a esse propósito, em contribuição a esse propósito. Então aqui nós vemos o propósito eterno de Deus sendo revelado. Deus Pai quer que cada filho seja semelhante a Jesus Cristo. Deus não quer poucos filhos, ele quer muitos filhos, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, e ele quer nos incluir na sua família eterna. Nós somos filhos, nós não somos apenas parte de um grupo, nós temos uma identidade de família de Deus. Então o Senhor, ele quer realizar isso com cada discípulo de Jesus Cristo. Amém? E o que o Espírito Santo realiza para atingir este propósito, este objetivo? Ele toma a nossa identidade, né, como nós falamos na primeira parte, ele governa a nossa vida e agora ele nos conduz nesse caminho para forjar em nós, para formar em nós a imagem de Jesus Cristo. Então, no versículo 18 aqui, Paulo diz que as aflições atuais não se comparam com a glória que há de ser revelada em nossas vidas. Quando a gente entende que tem uma identidade, um propósito na vida, a gente passa a olhar de uma maneira diferente as aflições, as necessidades, as lutas, os desafios. A gente não fica mais perguntando, por que, meu Deus? O que eu fiz de errado? Né? O que eu fiz para merecer isso? A gente não fica se vitimizando, a gente não fica murmurando, né? Ou com raiva de Deus e do mundo por conta das coisas que nos acontecem. Quando a gente tem uma identidade, um propósito, a gente entende que todas as coisas contribuem para o bem da nossa vida. E nós vamos entender daqui a pouco o que é esse bem aqui no contexto de Romanos 8. A gente entende que tudo que nos acontece hoje é para produzir uma glória de Deus maior na nossa vida.
é para a manifestação e para a evidência da glória do Senhor na nossa vida. Então a luta de hoje é a semente do milagre de amanhã. Né? Tudo que nós passamos nos impulsiona, nos dirige, nos direciona para o cumprimento do bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos entender daqui a pouco o que é esse bem. Então, essas aflições, elas provam a nossa identidade. Elas forjam, né, a nossa identidade. Né? Ali a gente vai sendo afiado por Deus. E essa identidade vai sendo confirmada por meio das lutas, das tribulações. No versículo 19, Paulo diz que a criação ela tem uma ardente expectativa pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Nós recebemos a vida espiritual como uma semente. E essa semente ela precisa ser provocada para o crescimento. Ela é provocada pelas lutas, ela é provocada pelos desafios, ela é provocada por toda a limitação que se coloca diante da nossa vida. Essa semente da vida de Cristo em nós, ela é provocada a se manifestar. E quando a gente nutre, rega essa semente com os nutrientes, com a água do Espírito Santo, essa semente começa a evidenciar a vida de Deus cada vez mais. Então, e a criação, ela aguarda que a gente se manifeste. A criação aguarda o depósito de glória que Deus já colocou na tua vida e na minha vida. Aleluia, isso é muito precioso. Existe um depósito da glória de Deus dentro de cada um de nós, dentro de cada filho, dentro de cada filha de Deus. E por meio do trabalho do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo, isso transborda, isso se evidencia em atitudes. E a glória do Senhor enche toda a terra por meio de nós, seus filhos e suas filhas. Aleluia. Essa manifestação, né? A criação aguarda essa manifestação. Isso tem um sentido lá do final dos tempos, né? Mas tem um sentido para o aqui e agora também. Pense um pouquinho nos lugares onde você transita, na casa onde você mora, nas pessoas que você conhece. Na verdade, a gente como cristão, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vive uma vida normal, sem manifestar a glória, mas conhecendo pessoalmente o Senhor, ou a gente vive uma vida olhando as coisas com outros olhos, com um olhar, com a seguinte inquietação, a seguinte pergunta: o que o Senhor quer fazer neste lugar? O que o Senhor quer empreender nessa circunstância com a minha vida aqui agora? Nesse momento, nesse contexto onde eu estou. Se a gente cultivar essa atitude, a gente vai começar a manifestar a glória de Deus nos lugares mais impensáveis que a gente imaginar. Lugares que talvez você transite diariamente, que você passa, trabalha, estuda, etc., convive diariamente, você convive no natural. Mas quem diz que Deus quer que você conviva só no natural? Existe algo eterno em jogo, em cada acontecimento da nossa vida, em cada cena da nossa vida. Então, a criação aguarda a manifestação da glória. Sabe o que eu tenho observado na minha vida pessoal? Na minha vida, muitas vezes, o Espírito Santo queima no meu coração, no seguinte sentido: vai ali, fala com tal pessoa assim, assim, assim. Às vezes, pessoas que eu conheço, às vezes, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e o Espírito Santo sopra. Eu quero confessar aqui o meu pecado. Nem sempre eu correspondo. Eu estou aprendendo a afinar o ouvido e corresponder ao Espírito Santo 100%. Estou chegando lá. Mas o que eu quero dizer, quando eu correspondo, o que eu observo é que o outro lado, as pessoas já estavam esperando. As pessoas estavam aguardando por alguém que trouxesse uma palavra, uma oração, um abraço, um olhar, às vezes um ouvido para escutar, um conselho, um louvor, seja qual for, um versículo, uma ajuda, as pessoas estavam aguardando. Então, quando a gente corresponde ao Espírito Santo nessa regência e manifesta a glória do Senhor aqui e agora, a gente se torna a resposta de oração de alguém. E esse é um exercício muito precioso, muito gratificante,
Quando você corresponde, você se alegra por dentro, porque você, né, você vibra com aquilo, né, em saber que você foi útil para a vida espiritual de alguém. Então, essa vida é o que o Senhor tem para cada discípulo. A gente viver governado no domínio do Espírito Santo, correspondendo aos impulsos do Senhor dentro de nós, manifestando a glória do Pai. Como Paulo disse em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós talvez seja a última e a única esperança de muitas pessoas terem acesso à glória de Deus. Amém? Então, é isso. A criação aguarda essa manifestação. E ela quer ser levada, como diz aqui no versículo 20 e 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação quer ser redimida da corrupção, do cativeiro da corrupção, ao qual ela foi submetida quando os primeiros pais pecaram e entregaram de mão beijada o domínio da terra para o inimigo, né? Agora é a hora do resgate, é a hora da devolução. E isso acontece por meio da igreja, cheia do Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo. Aleluia. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu tenho experimentado isso, acreditado nisso e proclamado isso. O que é liberdade? Liberdade é você manifestar 100% aquilo que você é, aquilo que Deus te constituiu, aquilo que Deus depositou na sua vida. Isso é liberdade. É o propósito eterno do Senhor de ser semelhante a Jesus com a minha cara, com a sua cara, com as minhas habilidades e capacidades, com as tuas habilidades e capacidades, com a tua personalidade, com o teu DNA, Cristo em você, manifestando 100% aquilo que você é. Isso é liberdade. Aleluia. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículos 22 a 25, Paulo diz que a criação geme, aguardando essa consumação da salvação, essa liberdade plena, né, da glória. Nós gememos também aguardando. E lá no versículo 26 e 27 diz que o Espírito Santo geme também, intercedendo por nós, né? Então, essa vida, esse caminho, é um caminho de esforço, né? Todo dia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é um caminho de esforço. É um caminho onde a criação, aquilo que nos cerca, sofre, geme, nós mesmos e o Espírito Santo também. Tem hora que a gente não sabe nem o que dizer diante de Deus. Tem hora que a gente fica tão perplexo, tão confuso, tão de cara no chão, que a gente não sabe nem o que dizer. Nessas horas, o Espírito Santo traduz a nossa angústia diante do trono de Deus e produz uma intercessão eficaz, né, na nossa vida. Tem hora que a gente só sabe clamar o nome de Jesus, e é o suficiente, porque o Espírito Santo ora conforme a vontade de Deus, interpreta conforme a vontade de Deus, e Deus Pai entende o que nós estamos clamando e ansiando. Amém? Então, nós gememos aguardando o quê? A consumação da nossa salvação. A redenção do nosso corpo. É quando vai concluir a salvação, aquilo que eu falei da salvação no tempo futuro, da glorificação, né? Por mais que a gente experimente tudo que é precioso de Deus aqui e agora, nessa caminhada, nessa vida terrena, o que vai vir depois é bem melhor do que agora, né? Então a gente pode viver 100% para Deus aqui, expressando nossa identidade, etc. Maravilha. Mas tem algo mais ainda, pelo qual nós devemos ansiar, querer, buscar, suplicar a Deus, né? Que é a redenção do nosso corpo, a consumação da nossa salvação. Quando então Cristo vier em glória para arrebatar a sua igreja, cada um de nós, os que estivermos vivos ou que morrermos no Senhor, seremos unidos num só corpo e junto com Ele, com os nossos corpos glorificados, né? Então nós ansiamos por isso, não tem nada melhor do que isso. A nossa perspectiva eterna é melhor do que a melhor vida que a gente possa viver aqui na Terra, aqui e agora.
E é isso que a gente tem que suplicar e ansiar. Nada nesse mundo pode encher o nosso coração e nos enganar a ponto de perder ou minimizar essa esperança eterna em Cristo Jesus. O melhor emprego, o melhor salário, a melhor casa, os melhores bens, os melhores relacionamentos, o melhor casamento, os melhores filhos, pais, família. Nada pode nos encher os olhos de nos tirar da nossa esperança eterna. Aleluia! Isso é o que realmente nós ansiamos, estar para sempre com Ele. Aleluia! Então, a criação geme, nós gememos, o Espírito Santo geme. E é como eu falei, durante essa viagem, durante esse processo, durante essa caminhada, o Espírito Santo vai trabalhando em nós essa imagem, essa identidade de Jesus. Os desafios vão provar se realmente estamos andando no Espírito ou na carne, né? Diante dos desafios, nós seremos provocados a reagir, né? E a maneira como a gente reage demonstra se vivemos na carne ou se vivemos no Espírito. A vontade de Deus é que cada filho e cada filha cresça nas manifestações do Espírito Santo. Talvez você que está ouvindo essa palavra tenha nascido de novo no reino há pouco tempo, ainda está aprendendo a discernir a vontade do Senhor, a caminhar, né? O Espírito Santo vai te conduzir, né, conforme a tua maturidade. Ou talvez você já tenha ouvido falar de Romanos 8 há 30 anos, há muitos anos, né? E já tenha uma vivência disso. Mas, mesmo assim, você estando na maturidade espiritual, o Espírito Santo conduz todas as coisas para que você manifeste a sua identidade. Aqueles que estão na maturidade espiritual, ou mesmo biológica, a palavra de Deus diz assim que na velhice ainda darão frutos. Essa palavra velhice para a nossa cultura, ela chega quase a ser uma ofensa, né? Tem um demérito muito grande essa palavra nos nossos dias. Mas na cultura bíblica, não. Na cultura bíblica, velhice é sinal de sabedoria, de honra, é sinal de respeito, de reverência. Há um acúmulo de saber sobre aquela pessoa. E nas culturas tradicionais, né, das quais eu lido também profissionalmente, a gente vê o mesmo entendimento. Os velhos são respeitados, os anciãos são respeitados, como pessoas que são guardiãs de uma cultura, de uma identidade. Olha aí a palavra identidade sendo ressaltada de novo. São guardiãs de um propósito, né, de existência. E tudo isso, a velhice, né, nos termos bíblicos, ela representa. Hoje em dia, nós que ainda não chegamos na velhice, né, estamos na metade da vida, ou os mais jovens do que nós, as nossas gerações precisam se reconectar com a geração mais velha, né, para que a gente aprenda da sabedoria, da vivência, da experiência, da resiliência dos mais velhos, que eu vou te dizer é incomparavelmente maior do que a nossa, eu digo da minha geração para baixo, né? Então a gente precisa aprender com os mais velhos, né? Isso é saudável, é bíblico. E aí, voltando para fechar, na velhice ainda darão frutos. Então o Senhor espera, o Senhor quer proporcionar essa alegria de frutificar também aqueles que estão aqui me ouvindo, que são mais velhos de idade ou de caminhada cristã. Aleluia. Então, o Espírito Santo geme, trabalhando em nós essa identidade de Cristo, né? Eu me lembro aqui agora de Paulo falando aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o Espírito Santo, ele trabalha isso, até que Cristo resplandeça plenamente em nossas vidas. E aí nós vemos o bem que nós falamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículos 28 a 30 diz: todas as coisas em conjunto cooperam para o nosso bem. Então todas as coisas em conjunto. A luta com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, com você mesmo. A luta na igreja, no trabalho. A bênção com o filho, com o pai, com a mãe, com você. A bênção na igreja, no trabalho. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados
segundo o seu propósito. E o bem, o propósito, está dizendo aqui qual é. Deus os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, às vezes, as pessoas pegam esse texto, tudo coopera para o bem, né? E aí ela interpreta o bem como qualquer coisa boa que me aconteça. Não é bem assim. O bem aqui, né, no texto original, está falando que essa conformação, né, esse conformar-se à imagem de Jesus, à imagem de Cristo. E vamos combinar, existe bem maior do que esse que a gente possa experimentar? Existe coisa melhor na nossa vida que a gente possa experimentar do que conformar a nossa vida à imagem do Filho de Deus? Eu desconheço. Eu acho que a palavra de Deus mesmo também não revela nada maior do que isso, de nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Essa é a proposta do cristianismo, né? Essa é a proposta do reino de Deus, é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Como Paulo sabiamente disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? A nossa razão de existir é ser semelhante a Jesus. A gente precisa ir por esse caminho. E aí a gente, como eu falei, vai manifestar a identidade dele em nós, né? A gente vai manifestar 100% aquilo que Deus nos criou e nos chamou para ser. Aleluia. O propósito é esse, né? Nessa segunda sessão, versículos 18 a 30. Então, o trabalho atual do Espírito Santo é a nossa santificação, a fim de nos conformar a Cristo e nos levar a manifestar Cristo. Aleluia! Cristo. O mundo precisa da manifestação de Cristo desesperadamente, urgentemente. Algumas pessoas ainda não entenderam isso. Estão procurando em outras fontes. Mas o fato é, Cristo precisa se manifestar poderosamente, assertivamente, por meio da igreja, hoje, nesses dias. Aleluia! E para finalizar a terceira sessão, versículos 31 a 39, é um cântico de vitória e gratidão a Deus por essa tão grande salvação que Ele proporciona por meio de Jesus e do Espírito Santo. Né? Como eu falei, Paulo, ao longo desse capítulo, ele foi enchendo o coração de alegria, de satisfação, de fé, de certeza, de esperança, de confiança, de plenitude do Espírito Santo. E aqui nesses versículos 31 a 39, ele derrama isso numa oração de gratidão, de adoração e de certeza do amor de Deus por nós. Eu não vou comentar muita coisa, eu só vou dizer o seguinte, a chave para entender essa sessão é a palavra valor. Valor, né? Valor que nós temos diante do Senhor. É a chave para entender essa sessão. Então, 3 palavras que eu falei. Eu falei primeiro de identidade, depois eu falei de propósito e agora estou falando de valor. Guarde essas palavras. São importantes para a gente entender a nossa caminhada. E eu quero ler aqui o texto que Paulo escreveu, que diz assim: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode adorar e louvar o Senhor por esse grande amor sobre a tua vida, por esse domínio, por essa regência do Espírito Santo sobre você, por Ele estar trabalhando na sua vida a imagem de Cristo. Aleluia. Levanta as tuas mãos, teu coração diante dEle e agradeça ao Senhor nesta hora. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo derramado sobre a minha vida. Obrigado pelo teu Espírito Santo que confirma no meu coração que eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu tenho uma identidade em ti, uma identidade firmada em tua presença, uma identidade dada por ti, Senhor. Aleluia. E eu me alegro com isso, Senhor. Eu me alegro pelo governo do teu Espírito Santo na minha vida, que me guia a toda a verdade, que me empodera, Senhor, para vencer o pecado, para dizer não para a carne, para o mundo, para o diabo e dizer sim para Deus, sim para o Espírito Santo, sim para a vida eterna, sim para a santidade. Obrigado, precioso, maravilhoso, poderoso Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por estar caminhando comigo neste caminho, forjando em mim a imagem de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pelo teu amor incomparável, que eu não entendo, Senhor. Mesmo eu sendo o inimigo, o Senhor me amou primeiro, o Senhor me chamou, me salvou, escreveu meu nome no teu livro. Aleluia, Senhor. Obrigado por este amor incomparável, Senhor. Eu sei que nada, Senhor, me separará de ti, porque tu tens uma aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo. E eu descanso e te louvo e te adoro por essa aliança, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, supre as nossas necessidades, Senhor amado. Amplia, Senhor, a nossa visão, Senhor, das coisas eternas, das coisas espirituais, Pai. Que assim o teu reino cresça na vida de cada um que ouve essa mensagem para a glória do teu nome. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Obrigado por ter ouvido essa palavra, por me suportar em amor. Desculpe aí pelo atraso de não ter enviado no dia 22, mas estou enviando hoje, para a glória do Senhor. E com a ajuda do Senhor, na segunda-feira, dia 29 de novembro, a gente continua meditando na palavra de Deus. Acompanhe os textos aí na descrição do vídeo. Reparta essa palavra com outras pessoas também que você ama, que você conhece, e que a glória do Senhor se espalhe em nossa geração cada vez mais. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus.